E Levítico 26. Bênção para os obedientes, condição se obedecerem, se andarem nos meus caminhos, meus estatutos, guardarem meus mandamentos. Caso não houvesse a desobediência, entraria com castigo, uma correção sobre eles, para o povo atentar que eles estavam no caminho errado e houvesse um arrependimento deles e voltasse. Deus não só queria o castigo, mas ele também trabalhava na correção desse povo, para o arrependimento deles. Levítico 27. 1. Muita calma. Votos particulares e avaliações deles. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Então, voto. O que são os votos? Uma oferta de gratidão por algo que Deus concede. Deve ser cumprido. Quando o homem faz um voto especial, as pessoas envolvidas são do Senhor. Então, Deus está estabelecendo aqui que a cada voto haja uma avaliação do sacerdote, para não haver as pessoas prometerem o impossível para cumprir. Então, esses votos eram feitos, mas trabalhando junto com o sacerdote. O sacerdote sabendo o voto que ela estava fazendo. Para a pessoa não prometer, eu prometo o universo se Deus me der isso. Ao ver coisas que não tem nada a ver. Então, Deus também teve esse cuidado para o povo também não se rascar. E isso vale para nós no dia de hoje. O voto continua sim, hoje em dia a propósito. Mas nós não podemos prometer algo a Deus impossível que nós não vamos cumprir. Então Deus está tendo esse cuidado aqui com o povo e já está orientando os sacerdotes. 3. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Então ele vai fazer uma tabela, segundo a força de trabalho de cada homem e mulher. Se a pessoa não conseguisse cumprir o voto, ela pagaria esses valores. Mas antes disso, para não ficar só nas palavras, vamos ver um voto que foi impossível de se cumprir lá em Juízes. Nós temos uma noção por que o Senhor está tendo esse cuidado, mas mesmo assim aconteceu. No livro de Juízes, capítulo 11, 30. O voto de Jefté. É um voto falado, comentado, porque até hoje há uma dúvida sobre o cumprimento do voto de Jefté. Mas hoje, em nome de Jesus, nós sairemos daqui sem essa dúvida. 11, 30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz. Isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Então, os amonitas eram o povo que incomodava o povo de Israel. E a sobrevivência, a colheita, roubava a colheita deles, queimava a colheita deles. Então, Jefté falou: Senhor, se me der o povo de Amon na minha mão, vencer a guerra, quando eu chegar da guerra, a primeira coisa que sair da minha casa, eu oferecerei em holocausto. E nós sabemos que o holocausto é o quê? Oferta queimada, oferta de cheiro suave ao Senhor. Então ele diz que qualquer um que sair ao encontro dele,
ele vai oferecer em oferta queimada. Amém, amados? Vamos continuar, vamos avançar. No 34. Aí mesmo. Juízes. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adubos e com danças. E era ela só, a única. Não tinha outro filho nem filha. Então Jefté tinha uma filha. E quando ele chega da guerra, a filha avista ele vindo de longe, ela pega o pandeiro e começa a dançar e sai ao encontro dele. É a primeira coisa que ele vê ao voltar da guerra, é a filha dele. Continua. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Então ele, a própria filha, ele conta a filha, o voto que ele fez, e deveria ser oferecida queimada, em oferta queimada para o Senhor, segundo ele. Por isso que o Senhor está aqui, para impedir essas distorções do povo, eles prometerem coisas que eles não vão cumprir ao Senhor. Se nós... Vamos lá em Levítico 18? Vamos lá em Levítico 18. Marca aí, marca Juízes aí, deixa os juízes marcados aí. Levítico 18. 18, 21. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. A nudez de seu irmão descobriu. 18, 21. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Então Deus aqui já deixa claro que ele não oferta, o sacrifício dele não é humano. Ele não aceita e também não aceita que ofereça a outro Deus a oferta de pessoas, a oferta humana. Então esse voto de Jefté, ele vai cair por terra. Por outro lado, a filha dele não poderia ser dedicada à obra, porque ela não era da tribo de Levi. Entendeu? Eles não eram da tribo de Levi. Então, ao sacerdócio também, por ser mulher, diretamente, ela também não... Ela foi oferecida ao Senhor, não poderia participar. Mas aqui no final... Vai, do 38 até o 40. Juízes. Voltemos lá em Juízes. Vamos ver o que a palavra declara, o que aconteceu com a filha de Jefté. Esse voto absurdo que ele fez. É isso que o Senhor quer que não aconteça, mas aconteceu. Levítico 11, 38. Juízes, 11, 38. E ela lhe disse: Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá,
e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu as minhas companheiras. E disse ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Então ela dedicou-se exclusivamente ao Senhor, se apartando e sem conhecer ninguém, sem conhecer nenhum homem. Ela se isola e, por causa do voto do pai, e ela cumpre o voto do pai dessa maneira, conhecendo-se, entregando a vida dela ao Senhor. E temos outro voto também que é bem conhecido, que é o de Ana. 1 Samuel. Estamos vendo, falando sobre votos. 1 Samuel. Um 11. Capítulo 1, versículo 1 ao 11. 1 Samuel. Depois de Juízes aí. Vem Juízes, Ruth. Vem 1 Samuel. Capítulo 1, 11. Houve um homem de Ramataim-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eli, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. 11. Então havia um homem Eucana que tinha 2 mulheres, uma delas tinha o nome de Ana, só que ela não tinha filhos. E olha o voto que Ana faz, no 11. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecerei, mas a tua serva deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, Então, e sobre a sua cabeça não passará navalha. nascendo a criança, eu entrego ela. Assim que ela nasceu, eu entrego ela nas suas mãos. Assim. Então lá no 20 agora. Aí mesmo. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. 24. E havendo desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros, e um efato de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. Que era o sacerdote, sumo sacerdote. Entregou na mão, o menino na mão de Eli. A diferença aí que o Samuel, por que ele fica prestando serviço dentro da casa de Israel? Porque eles são da tribo de Levi. Samuel era da tribo de Levi. 1 Crônicas. Então o voto da Ana foi bem, fez o que ela era possível, né? E ela foi, a criança nasce, ela entrega a criança. Se Samuel não fosse,
da tribo, ele não poderia ficar ali. Primeiro Crônicas 6. Seis, 36. Está lá em... Filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Tati, filho de Assi, filho de Ebiasa, filho de Corã, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Azar estava à sua direita. Então, aí no 36, está lá, filho de Eucana. Olha o pai de Samuel aí. Amém? Agora lá no 1. 6:1. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Então está aqui, né, o começo da genealogia da tribo Levi. O pai está aqui, Eucana. E ele era, então, por isso que ele pôde ser um dos grandes homens de Deus, um dos grandes sacerdotes de Deus, um dos grandes profetas de Deus. Voto bem feito, entregue ao sacerdote quando nasceu, como ela prometeu, e ele era da tribo de Levi. Amém, amados? Então, Deus, o que Deus queria? Essa coerência na hora de fazer o voto. Não como Jefté fez o voto de qualquer maneira, e se Deus acatasse, Deus não fosse um Deus de amor, ele pediria que queimasse a filha dele. Porque Deus quer que cumpra os votos. Voltemos em Levítico. Levítico 27. Então, Deus vai estabelecer uma tabela, por exemplo, Jefté fez isso aqui, ele vai estabelecer valores, os sacerdotes vão estabelecer valores de acordo com a força de trabalho, para se a pessoa não conseguir cumprir o voto com Deus, ela vai e paga esse voto ao sacerdote. Então, primeira opção. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 20 ciclos. E a de fêmea de 10 ciclos. 10 ciclos. Então, se o pai oferece o filho, de 5 a 20 ciclos para rapaz e 10 para a moça. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação no varão será de 5 ciclos de prata. E a tua avaliação de fêmea será de 3 ciclos de prata. De 1 mês a 5 anos de idade, 5 ciclos. Essa moeda, nós já vimos, é uma moeda lá do tempo. A pessoa deveria ver com o valor dele, teria de trocar pela moeda do tempo. E se for de 60 anos e acima do varão, a tua avaliação será de 15 ciclos, e da fêmea de 10 ciclos. Se for de 60 anos, 15 ciclos para homem e 15 para mulher. Então também Deus acredita que 60 anos ainda é uma idade para trabalhar, tá? Tá aqui. Então, segundo ele, acreditava ainda que 60 anos é uma idade para se trabalhar. 15 ciclos para homem e 15 para mulher. Não 65, 70 como estão querendo, né? Mas um limite aqui realmente de 60 anos já. Deus lá atrás já dizia que aguentaríamos.
Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie, conforme o que alcançar a mão do que faz o voto. Então, uma pessoa de poucas condições, ela vai, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou dar 10 cavalos ao Senhor, 5 bois. Aí chega na hora, Deus abençoa, vem aquela bênção, e na hora dela pagar o voto, cadê? Que ela não tem condições. Mas Deus é um Deus misericordioso, longânimo, então ele vai pegar, o sacerdote vai avaliar esse voto e avaliar onde a pessoa alcança a mão. Senhor, ela alcança a mão até aqui. O Senhor, segundo o Senhor, ele vai autorizar. Mas aí o sacerdote vai ter que comparecer ao sacerdote e dizer até onde ela pode chegar. Porque tem que ser cumprido. Nós aqui não estamos falando de dinheiro. O dinheiro é simbólico. Nós estamos falando de comprometimento com Deus. A pessoa se comprometeu com Deus. E Deus não é Deus de brincadeira. Ele não é um Deus sério. É um Deus que cumpre, mas ele espera também que nós cumprimos tudo que nós prometemos. É isso que está sendo falado aqui. O dinheiro é ilustrativo, mas cumprir o que se promete. 9. E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Então, se for animal, pode oferecer. Não mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. Então, ele não pode apresentar um animal e depois querer trocar por um animal pior. Apresentou o animal é santo. Apresentado é Senhor, do Senhor. E se for algum animal imundo, dos que se não oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. Então, nós já vimos que o Senhor declarou uma lista de animais imundos, aqueles animais não podem ser sacrificados a ele. Então, se a pessoa cumpriu o voto, na hora, o Senhor cumpriu o voto, e na hora dela cumprir com o Senhor, ela traz um animal imundo. Então vai ter de ir lá falar com o sacerdote é que vai resolver isso. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Isso. Então dependerá da avaliação do sacerdote. Quando nós falamos em sacerdote, obviamente, não há a decisão só do sacerdote. O sacerdote, que ele é um canal do Senhor. Ele é um interlocutor entre o Senhor e o povo. Então, obviamente, a decisão vem do Senhor, porque o voto foi feito com o Senhor. O sacerdote está ali a trabalho do Senhor. Ele foi dedicado, foi consagrado ao Senhor. Então, na verdade, a resposta é do Senhor. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da tua salvação. Então, se ele quiser resgatar assim mesmo esse animal, ele vai ter de dar um quinto a mais para resgatar esse pão, mas o voto vai ser pago. Então, o sacerdote vai avaliar o preço do animal e vai adicionar um quinto, aí ele leva o animal. E quando algum santificar sua casa para ser santo ao Senhor, o sacerdote o avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Então, uma casa é oferecida como voto ao Senhor, não pode ser casa de levita, não é? Então, aí a pessoa vai colocar essa casa como pagamento ao Senhor. Ela pode ser resgatada também, se ela for
uma casa sem herança, sem travas, né? Ela também pode ser resgatada. Mas, se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e será sua. Vai resgatar a casa, mas com acréscimo. Ah, por que esse acréscimo? Volta a frisar, não é dinheiro. É para a pessoa aprender, é didático, aprender a ter compromisso com Deus. Senão não tem. Pensa que com Deus faz tudo jogar de qualquer maneira. E Ele não quer isso. Ainda mais em votos. Por isso ele está tendo todo esse cuidado, mas nós vimos que, apesar disso tudo, Jefté vai fazer esse voto aí maluco aí. Voto de um campo e o resgate dele. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gome de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. De acordo com a colheita, né? De acordo com a produção daquele vai ser avaliado. Para quê? Para resgatar. Ele, senhor, vou dar esse campo aqui para o senhor. Aí depois eu quero resgatar o campo. Foi feito um voto. Agora eu tenho condições de resgatar esse campo. Então é fixado em cima da colheita. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Então, o ano de jubileu entrando aqui no campo, como nós vimos, a lei de jubileu ela é terra, ela vai em cima de toda a terra. Então, se ele faz um voto, faltam 40 anos para o ano de jubileu, então vai contar da onde ele fez o voto, ele recebeu, até o ano de jubileu. Aí esse intervalo aí que vai ser feito o preço. Agora, se o ano de jubileu já tiver passado, conta tudo de novo. Se a pessoa ele fazer um voto depois de 50 anos, então ele vai ter de contar 50 anos, né, 49 anos até chegar o ano de jubileu, para ele reaver. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. Vai resgatar, mas vai adicionar um quinto. E se não resgatar o campo ou vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Se não conseguir, nunca mais vai resgatar. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. E se santificar o Senhor o campo que comprou, e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até o ano do jubileu. E no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. Isso, mesma coisa. Os anos do jubileu tendo influência nas negociações do campo. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era possessão no campo. Ele tendo condições, o campo volta para ele. O campo volta para ele. E toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário, o ciclo será de 20 geras. Isso. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo,
o Senhor é. Porque o primogênito, quando ele sai do Egito, Deus consagra tanto o primogênito da família, homem, tá, mas primogênito é homem. Não existe primogênita, tá? Primogênito é homem. É o homem que vai receber toda a responsabilidade. Então Deus matou os egípcios, mas santificou de Israel. Passa a ser o quê? Do Senhor. E também ele santifica a primeira cria, o primogênito que sair de lá. O primeiro macho que sair lá da cria. É o primogênito. Então ele não pode fazer um voto o que já é do Senhor. Já é do Senhor, como ele vai oferecer ao Senhor? Mas, se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Mas se for um animal imundo, que não pode ser sacrificado ao Senhor, ele vai e paga o preço e mais um quinto. Não há resgate para as coisas consagradas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo, da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Isso. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Então essa era a grande dúvida aqui do voto de Jefté. Mas a Bíblia mesmo explica o que aconteceu com ela. Então não tem, a palavra explica o que aconteceu com a filha dela. Se nós viéssemos por aqui, toda coisa consagrada que for consagrada ao homem não será resgatada, certamente morrerá. Então a filha de Jefté morreria. Mas como o Senhor já tinha deixado lá atrás, que ele não aceita sacrifício humano, e a Bíblia explica que ela se dedica, né, a virgindade dela ao Senhor, e ela vai viver assim até os dias dessa terra. Então a Bíblia explica, a própria palavra de Deus explica o que aconteceu com ela. Então não devemos vir por aqui. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. É a colheita, né? A gente sabe que tudo, a primícia é do Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Ofertou, com o voto dele, ele dá uma parte da colheita e depois ele quer resgatar um quinto. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então é contado, né? Eles contavam o animal que passava debaixo da vara. Aí chegava a 10, era do Senhor, o 10º tirava. Aí passava de novo mais debaixo da vara, ia tirando. Aquilo dali era o dízimo do Senhor. Não é dinheiro, tá? Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, eles continuam parados no Monte Sinai e Deus despeja sobre esse povo essa quantidade de leis, de princípios, preparando eles para rumarem a terra prometida. E tem esse cuidado no último capítulo, que ele não quer nada de ninguém que seja dado de uma maneira mentirosa, de uma maneira
que não vai conseguir se fazer. Então Deus quer um convívio harmonioso com o seu povo. Ele quer que haja sinceridade entre o seu povo. Por isso que ele traz por último esse tema de dízimos aqui no final do 32, 31, 32, 33 e o resto de votos. Hoje continua a mesma coisa? Continua. Nós podemos fazer votos ao Senhor? Sim, podemos. Mas nós temos de fazer aquilo que a nossa mão alcança. Aquilo que nós vamos conseguir pagar ao Senhor novamente. Didático. O nosso comprometimento, a nossa disciplina. Falta a nós disciplina. O crente não é disciplinado. Ele sabe que ele fez isso. E a disciplina fez isso com o Senhor. E a disciplina, a obediência, a disciplina vai levar ele a cumprir esse voto. Então, isso chega aos nossos dias tranquilamente, continua podendo fazer. Hoje em dia se fala em propósito com o Senhor, mas que eles sejam feitos de uma maneira coerente, de uma maneira sincera, de uma maneira honesta, né, com o Senhor. Para depois não vir sobre nós a cobrança do Senhor, que Ele vai cobrar. Se faz o voto, Ele te abençoa. Foi feito contrato, então vai ter que se cumprir. E isso que Ele deixou para o povo de Israel, fechando o livro de Levítico. Amém. Amém, amados? Nós chegamos. Perguntas?